Seja bem-vindo aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos aí fazendo a resolução de questões de prova separadas por assunto que estão presentes aí na série de questões relacionadas por assunto do Tribunal de Justiça daqui do Estado de São Paulo. Se você ainda não viu os outros vídeos que eu já falei de assuntos diferentes, basta clicar na descrição aqui abaixo que você vai ter acesso a eles e que vai agregar valor nos seus estudos. Vamos lá? Agora nós vamos entrar no assunto temido por todo concurseiro: Excel. Bora lá? Vem comigo. Resolução de questões de prova de Excel. Questões essas que caíram nas provas do TJ. Então vamos lá. Primeira questão que eu separei para você é essa daqui, ó. Trata-se da função máximo. A função bem básica que a gente tem ali dentro do Excel. Essa questão caiu numa prova que fez junção com duas questões, a questão 85 e a 86, porque foi usada a mesma tabela. Então, você está vendo aí, primeiro, na questão 85, sendo cobrado a função máximo. Máximo vai trazer o seguinte, ó. Então, é importante a gente conhecer a função máximo. Máximo traz o quê? Traz o máximo. Traz o número máximo. Só, mais nada. Então, dentro do parênteses de máximo, nós temos o A1. Quem é o A1? A1 é 3. Vamos escrever aqui, ó. Nós temos o 3. Depois, no intervalo de A1 a B2, intervalo de A1 a B2 é esse intervalo aqui, ó. Certo? Quem é o número máximo no intervalo? É o 6. Então, aqui no intervalo é 6. E depois nós temos o outro intervalo, que é o intervalo total de A1 a C3, que envolve tudo. De A1 a C3, que é isso tudo aqui, ó. Qual é o número máximo? É o 9. Põe o 9 aqui, ó. E agora, o que eu faço, professor? Simples. Você tem dentro do parênteses aqui, no caso, três números. Qual o nome da função? Máximo. Qual é o máximo entre os três números? O 9. Então, portanto, qual a alternativa correta? Alternativa C. 9. Acabou. É só isso. Só isso, professor? Só isso, galera. Não tem novidade. Função máximo, função mínimo vai trazer exatamente o nome da função. Máximo traz o máximo, mínimo traz o mínimo. Fim de papo. Só isso. Beleza? Vamos ver uma outra função? Bora lá. Olha só. Função concatenar, que caiu nessa questão de prova, né? A sequência da questão 85. Então, ele trouxe ali a mesma tabela e ele traz a função concatenar. O que é a função concatenar? Função concatenar é aquela função de juntar textos, tá? Então, na hora de juntar textos, esses textos geralmente ficam sem espaço, né? Então, quando você usa a função concatenar desta maneira aqui, por exemplo, nós não vamos ter espaço nenhum. Então, fica fácil, né? Concatenar. Quem é o C3? C3 é 8. Eu venho aqui e ponho 8. Qual alternativa que começa diferente que não seja 8? Alternativa A e alternativa E. Pronto, já foram eliminadas. Depois, quem é o segundo? O segundo é o B2. Quem é o B2? B2 é 6, está aqui, ó. Então, é 8, 6. Mas como a função concatenar, ela vai juntar textos sem espaço, se é sem espaço, é sem nenhum tipo de caractere, né? Sem símbolos, né? Que seriam ali, no caso, símbolo do igual, os caracteres, né? Isso quer dizer que seriam, só para ilustrar, que são símbolos, mas são caracteres. Não tem. Então, por exemplo, a alternativa B já era, que não vai trazer sinal de mais, e a alternativa D também já era, que não vai trazer ponto e vírgula. Então, portanto, a alternativa correta só pode ser a alternativa C, galera. Beleza? Vamos para mais uma questão? Mais uma questão que eu separei aqui para vocês. Olha só, trata-se de uma questão que envolve um conteúdo teórico do Excel.
Ele fala o seguinte, ó. No Excel 2016, por meio do ícone área de impressão, localizado no grupo configuração da página da guia layout da página, tem-se acesso ao recurso limpar área de impressão, que quando utilizado, ela vai ser agregada ao quê? Então ele fala assim, né? Utilizado quando se deseja o quê? Primeiro, eu preciso saber que para eu limpar uma área de impressão, eu preciso definir uma área de impressão. Então, vamos imaginar que eu tenho uma tabela, né? Então, eu tenho aqui essa tabela aqui, ó. Essa tabela, por sua vez, ela vai trazer ali algumas áreas, onde essas áreas aqui foram selecionadas. E foi marcada o quê? Uma área de impressão. Foi definida uma área de impressão. Então, na impressão só vai sair aquilo ali que está selecionado. Agora, se eu vier num recurso chamado limpar área de impressão, o que vai acontecer com essa marcação? Ela vai desaparecer. E aí, quando eu mandar imprimir, ele vai imprimir o quê? A, toda a planilha. B, imprimir uma planilha vazia. C, retirar todas as fórmulas aplicadas automaticamente na planilha. D, retirar todas as planilhas colocadas na fila de impressão. Ou E, esvaziar a área de transferência do aplicativo. E aí, o que vai acontecer quando a gente utiliza ali no caso a opção de limpar a área de impressão? Bom, se eu estou numa planilha e está definido ali, por exemplo, uma tabelinha só para fazer a impressão, e eu limpo, o que acontece? Tudo que corresponde àquela planilha será impressa. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa A, imprimir toda a planilha ali apresentada. Beleza? Vamos para mais uma questão. Questão de Excel que envolve ali uma função C, gente. Olha lá, ó. Função C. Função C traz para a gente ali, ó, a função menor, a função maior, né? E quando a gente tem a presença dessas funções, é importante saber ali qual que é a definição da função. Então, vamos lá. Relembrando. Função menor. Função menor vai trazer, assim como a função maior, né? Vai trazer, então eu vou colocar aqui, ó, traz o número obedecendo a ordem informada. Que ordem é essa, professor? Esse número que aparece aqui por último, tanto na função maior quanto na função menor, tá? Então é isso aqui que acontece. Então, beleza. Vamos lá analisar caso a caso para a gente poder responder. Mas antes é importante fazer a separação de quem é quem. Então, por exemplo, dentro de uma função C, nós vamos ter sempre a condição, que é esse cara aqui, onde nós temos a comparação entre os dois. Ó. Se o menor for diferente do maior, a minha condição é tudo isso aqui, está em amarelo. Isso é condição. Depois, nós temos o valor verdadeiro. O valor verdadeiro está diretamente relacionado ao próximo item que a gente tem aqui, ó, que é o menor. Então, o valor verdadeiro vai ser laranja aqui, ó. Certo? E o valor falso, que é o último item, eu vou colocar aqui na cor vermelha. Tá? Pronto. Muito bem, vamos analisar ali o caso a caso para poder descobrir se nós vamos fazer o valor verdadeiro ou o valor falso. Então, o que nós temos aqui? Ó? O quinto menor número que está presente ali no, na tabela, né? De A1 a C4. Então, quem é o primeiro menor número? Lá? O primeiro menor número é o número 1, o segundo menor número é o número 2, o terceiro menor número é o número 2, o quarto menor número é o número 3 e o quinto menor número é o número 4.
Tá aqui, ó. Certo? Então, a gente já sabe que esse elemento aqui, ó, vai trazer como resultado o número 4. Agora, vamos analisar a função maior. Função maior. Vou trocar aqui a cor. Beleza. Ele quer o sexto maior número. Então, é só contar, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Quem é o sexto menor número? Maior número. O sexto maior número é o número 5. O que está acontecendo na comparação? Se 4 é diferente de 5. É. Se é, esquece o valor falso e faz o verdadeiro. Quem é o valor verdadeiro? A função menor. Então, no intervalo que compreende aqui, no caso, as células de A2 até B3, então de A2 a B3 são essas células aqui, ó, que eu vou pintar. Beleza? Ele quer saber quem é o segundo menor número. Quem é o segundo menor número lá, gente? Tá meio claro e evidente ali? Tá. O primeiro menor número seria o número 1 e o segundo menor número seria o número 2. Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem aí é a alternativa C, galera. Beleza? Deu para entender como é que funciona isso? Então, a gente viu aí um apanhado geral de questões relacionadas a Excel que caíram nas provas do TJ, onde nós temos assuntos ali que são atuais. Pode voltar a cair, professor? Com certeza pode, porque são assuntos sempre recorrentes nas provas de concurso. Continue conosco aqui na Nova Concursos, acompanhe os vídeos anteriores, se você ainda não acompanhou, para ficar familiarizado e também antenado com esse projetinho que nós estamos aí fazendo. Questões de prova anteriores separadas por assunto. Fechou? Então, forte abraço para você e até a próxima. Valeu!